Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Cumprimentar aqui o pastor Ivan, a sua esposa Darielma, todos que estão aqui conosco hoje, José, que já foi, inclusive já palestrou aqui nessa casa num trabalho. Então, sejamos todos bem-vindos a nossa 9ª sessão ordinária do ano de 2026. Graças a Deus estamos retornando. Semana passada não tivemos a sessão, porque já era feriado da Semana Santa, mas agora estamos de volta. E havendo o quórum legal dos vereadores, a gente declara aberta a presente sessão ordinária, pedindo a Deus a sua bênção e proteção para a realização dos nossos trabalhos. E eu acho que deu certo aí a transmissão, não foi, Caleb? Vai dar só gravar, né? Pronto. Então, eu quero informar para todos os vereadores e para as pessoas que estão aqui conosco que a sessão de hoje ela não será transmitida porque houve uma suspeita aí de tentativa de entrar nas redes da Câmara e aí a gente fez uma nova solicitação e o prazo seria 24 horas e não foi ainda liberado, tá? E, portanto, hoje não será transmitido, mas vai ficar gravada a sessão e amanhã, né, na hora que estiver liberado, ele faz a inserção lá, a publicação. Então, nesse momento, né, eu passo a palavra para a secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. A ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Buritibrava, Estado do Maranhão, realizada dia 26 de março de 2026. Aos 26 dias do mês de março de 2026, às 17 horas, no plenário, vereador João Vicente Aires, na Câmara Municipal de Buritibrava, sem número centro, nesta cidade, realizou-se a sessão ordinária com a presença dos vereadores: Marineide Brito Vieira dos Santos, presidente; Antônio Miguel de Souza, secretário; Andressa Isa Silveira Cruz Vieira; Flávio Henrique Guimarães Ribeiro Júnior; José Raimundo dos Santos Moraes; Ronei da Silva Albuquerque e Vilani Vieira da Silva. Ausente os vereadores: Irisnalda Pereira Tavares Duarte, vice-presidente; Adriana Rodrigues de Carvalho Coelho; Jonídio Aurélio Bezerra Santos e o Emerson Souza de Moraes. A senhora presidente inicialmente convidou a secretária Hélia Silva Ferreira para secretariar os trabalhos e, constatando a existência de quórum legal, declarou aberta a sessão ordinária nos termos regimentais. Pequeno expediente. A senhora presidente solicitou à secretária para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Expediente. Indicações número 15, 16 e 17 dos vereadores desta casa. Pequeno expediente. O vereador Ronei Albuquerque fez uso da palavra para solicitar à Secretaria de Obras a realização de serviços de empistarramento e nivelamento da Travessa Fazenda Nova, devido às dificuldades de acesso enfrentadas pela população local. Destacou a necessidade de melhorias no escoamento da água, especialmente no trecho entre a Rua da Mangueira e o acesso aos bairros Morrins e Novo Buriti. Reforçou o pedido para que as intervenções sejam realizadas com urgência, a fim de garantir melhores condições de tráfego para a comunidade. A vereadora Andressa Isis fez uso da palavra para apresentar indicação verbal, solicitando a recuperação de um trecho da rua Dr. Américo Costa, onde há uma formação de uma cratera. Em seguida, relatou sua participação em evento alusivo ao mês das mulheres, realizado no município de Matões, destacando a importância do empoderamento feminino. Também informou que realizou visita ao Hospital Municipal, acompanhada de outros vereadores, para averiguar denúncias sobre falta de medicamentos e constatando que a farmácia está abastecida. Parabenizou os profissionais responsáveis e classificou as informações divulgadas como falsas. Por fim, respondeu a questionamentos de parlamentar, reafirmando que os atendimentos são realizados de forma igualitária, e convidou os demais vereadores a verificarem a situação em loco. O vereador Flavinho da Serraria fez uso da palavra para esclarecer que não questiona a conduta dos profissionais de saúde, mas sim denunciar a falta de insumos e de emparelhamento adequado no hospital municipal, conforme relatos da população. Destacou problemas estruturais recorrentes e afirmou que as reclamações não são levianas, citando casos de pacientes com dificuldades no atendimento.
Ressaltou a importância de apuração das queixas para garantir a qualidade dos serviços prestados à população. Durante o debate, mencionou exemplos de possíveis falhas no atendimento e reiterou que seu posicionamento não é um ataque à gestão, mas uma cobrança por melhorias no sistema de saúde municipal. O vereador Raimundo Moraes fez uso da bancada de situação, destacou sua experiência em visitas frequentes ao hospital municipal, afirmando que, na maioria dos casos observados, os pacientes relatam bom atendimento. Reconheceu a existência de falhas na área da saúde, mas ressaltou que há avanços e esforços contínuos para melhorias. Defendeu que o atendimento deve ser igualitário, sem distinção política, e reforçou a importância de averiguar denúncias antes de generalizações. Por fim, afirmou que, como vereador da base, segue cobrando do Poder Executivo melhorias para garantir um serviço de saúde que atenda às necessidades da população. O vereador Flavinho da Serraria fez uso do espaço da bancada de oposição para reiterar críticas ao sistema de saúde municipal, destacando dificuldade no acesso ao transporte de pacientes e demora na realização de exames. Afirmou que há tratamento desigual na marcação de procedimentos, caracterizando, segundo ele, um atendimento seletivo. Relatou que as reclamações são frequentes por parte da população e que os prazos para exames e consultas comprometem o acompanhamento médico adequado. Reconheceu avanços na gestão, mas reforçou a necessidade de melhorias urgentes para garantir um atendimento mais eficiente e igualitário à população. A vereadora Andressa Ises, pela liderança de governo, fez uso da palavra para rebater as críticas sobre suposta seletividade no atendimento de saúde, afirmando que os profissionais atuam conforme prescrição médica e normas do serviço. Destacou o papel do vereador na fiscalização e na verificação das denúncias in loco, ressaltando que irregularidades devem ser apuradas e corrigidas quando comprovadas. Reconheceu que podem existir falhas pontuais, mas defendeu os avanços na saúde municipal, como a ampliação do número de médicos e melhorias no atendimento. Por fim, enfatizou que o hospital é destinado a atendimentos de urgência e que exames devem ser acompanhados na atenção básica, reiterando o compromisso em cobrar e corrigir eventuais problemas. Ordem do dia: nenhuma matéria a ser deliberada. Grande expediente: ninguém inscrito. A presidência comunicou as ausências das vereadoras Irisnalda Tavares e Adriana Coelho, que participam de seminário em São Luís. Informou sobre a realização de sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com inauguração da Sala da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal. Também foi anunciado que não haverá sessão ordinária na próxima quinta-feira, dia 2 de abril, em razão da Semana Santa. Comunicou-se ainda que o cartório eleitoral estará na Câmara nos dias 7 e 8 de abril, realizando atendimentos à população. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão e, para constar, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada por mim e pelos vereadores presentes. Os vereadores que concordarem com a aprovação da ata permaneçam como estão. Portanto, a ata aprovada. Ela segue agora para a assinatura dos vereadores. Enquanto isso, a secretária fará a leitura dos expedientes recebidos ou expedidos. E justificar aqui a ausência do vereador Flavinho da Serraria. Ele está em processo de recuperação após um acidente sofrido alguns dias atrás. Portanto, por isso ele não está aqui hoje presente. Ofício número 11/2026, Buritibrava, Maranhão, 6 de abril de 2026. A senhora Marineide Brito, vereadora. Assunto: convite para visita institucional ao Sindicato dos Produtores Rurais. Prezada senhora vereadora, cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste apresentar-me como Cleiton de Castro Coelho, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Buritibrava. Vimos por meio deste apresentar a vossa senhoria as ações desenvolvidas pelo Sindicato dos Produtores Rurais, com destaque para nossa atuação nas áreas agronegócio, social e de capacitação da população. Desde o ano de 2023, temos promovido diversas iniciativas voltadas ao desenvolvimento do município, contribuindo diretamente para o fortalecimento do agronegócio local,
Nossas ações têm gerado oportunidades de emprego, incentivado a qualificação da mão de obra e promovido o aprimoramento técnico das propriedades rurais. Atuamos também na capacitação de jovens e adultos voltados ao agronegócio, além de desenvolver ações sociais que incentivam o empreendedorismo e a geração de renda, contribuindo para o crescimento econômico e social do município. Diante disso, temos a honra de convidar Vossa Senhoria para uma visita institucional a fim de conhecer de perto nossos projetos, ações e resultados. A visita está prevista para o dia 10 de abril, às 15 horas, em nossa sede, localizada na Rua da Bandeira, sem número antigo Sapucaia, próxima à rodoviária. Será uma excelente oportunidade para fortalecer parcerias e ampliar ações conjuntas em benefício do desenvolvimento do município. Certo de podermos contar com sua presença, desde já agradecemos a atenção. Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Cleiton de Castro Coelho, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Buritibrava. Ofício número 22/2026. Buritibrava, Maranhão, 1º de abril de 2026. Ilustríssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Buritibrava, venho, através deste, encaminhar o balanço geral juntamente com as despesas orçamentárias, extra-orçamentárias e extrabancários, em mídia física, pendrive, desta Prefeitura Municipal de Buritibrava, referente ao exercício financeiro de 2025. Sem mais para o momento, reitero voto de distinta estima e consideração. Luciana Borges Leocádio, Prefeita Municipal. Indicação número 18/2026, da vereadora Andressa Ize Silveira Cruz Vieira. 9 de abril de 2026. Assunto: incorporação de bolardes nas calçadas da creche Socorro Moreira Lima. Excelentíssima Senhora Presidente, nos termos regimentais, apresenta à mesa diretora desta casa a seguinte indicação. Indico à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal a incorporação de bolardes na calçada da creche Socorro Moreira Lima. Solicito ainda que esta indicação seja lida em plenário para conhecimento dos demais vereadores e da população presente. Justificativa. Os bolardes são elementos de segurança urbana que desempenham um papel crucial em proteger pessoas e propriedades em ambientes públicos e privados. Esses postes, robustos, geralmente feitos de concreto ou metal, são projetados para impedir a passagem de veículos em áreas onde a segurança é uma prioridade. Por existir uma movimentação grande de pessoas, pais, funcionários e principalmente crianças, na calçada da creche nos horários de entrada e saída da mesma, e os donos de veículos insistem em estacioná-los na calçada da mesma, trazendo um risco aumentado de acidente envolvendo as pessoas que por lá transitam. Peço que com urgência seja providenciados os bolardes para evitar transtornos maiores. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Buritibrava, 9 de abril de 2026. Andressa Ize Silveira Cruz Vieira, vereadora. Indicação número 19/2026, vereador Ronei da Silva Albuquerque. 9 de abril de 2026. Assunto: solicita pavimentação em bloquetes e construção de escoamento através de sarjetas, Rua das Araras e Bem-TV, no bairro do Encanto. Excelentíssima Senhora Presidente Marineide Brito, vereador que está subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo Municipal que sejam realizadas obras de pavimentação com bloquetes nas Ruas das Araras e Bem-TV, localizadas no bairro do Encanto de sarjeta reforçada para o escoamento das águas pluviais. A presente indicação se faz necessária em razão das condições atuais das vias, que se encontram sem pavimentação adequada, causando transtornos à população, principalmente em período chuvoso. A ausência de um sistema eficiente de drenagem contribui para o acúmulo de água, formação de lama, buracos e dificulta a mobilidade dos moradores. A pavimentação em bloquetes, aliada à implantação de sarjeta reforçada para escoamento das águas pluviais, proporcionará melhor trafegabilidade, valorização da área, maior segurança e qualidade de vida para os moradores da região. Diante do exposto, solicitamos a atenção do Poder Executivo para o atendimento desta importante demanda da comunidade.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Buritibrava, Maranhão, 9 de abril de 2026. Rony da Silva Albuquerque, vereador. Indicação número 20/2026. O Hermeson de Souza de Moraes, vereador no uso das suas legais e regimentais atribuições, em atenção à função constitucional de assessoramento ao Poder Executivo na administração do município que a Câmara Municipal é imposta, venho perante a vossas excelências apresentar esta. Indicação à Prefeitura e Secretaria de Obras, órgão competente. Recuperação do trecho do asfalto da rotatória do Cristo, do Descopão e do trecho na altura do posto Redentor, onde existam lombadas. Justificativa. Há pouco tempo, a Prefeitura fez uma intervenção nesse trecho do Cristo, realizando um serviço de péssima qualidade, aumentando ainda mais os transtornos para quem utiliza aquela via. Em relação ao outro trecho, nada foi feito e a situação está crítica e progredirá para a impossibilidade do tráfego. Sala das Sessões, Buritibrava, 9 de abril de 2026, o Hermeson Souza de Moraes, vereador. Encerrado aí a leitura dos expedientes, a gente abre espaço para os vereadores que quiserem falar no pequeno expediente, façam as suas inscrições. Vereador Rony Albuquerque. Boa tarde, senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assembleia aqui presente. Cumprimentar em especial o pastor Ivan, seja bem-vindo. Falar um pouco da minha indicação no bairro da Coab, sentido ao Encanto, aquela rua que por trás do posto de saúde, e a outra que pega lá perto da casa da Sandra, do Neto, né? Ali está bastante ruim para se movimentar, tem ali a dificuldade dos moradores, tem a questão de segurança, e a gente se cobra do Poder Executivo, junto com a prefeita, que ela se sensibilize, o secretário cumpra essa ordem, esse pedido, essa indicação do vereador, para assim dar uma qualidade melhor de vida à comunidade ali presente. Né, a gente pede a sarjeta reforçada por conta que ali são duas quinas, vereador Raimundo, de água que desce muito forte da serra. Então tem que ser bem reforçada para assim ter uma vida útil melhor. Mais boa noite a todos, fiquem com Deus. Com a palavra o vereador Emerson Moraes. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, muito boa tarde. Boa tarde aos amigos que nos assistem aqui presencialmente e aqueles pelas redes sociais. Eu quero cumprimentar muito calorosamente meu amigo pastor Ivan, toda a sua representação aqui da Igreja Assembleia de Deus, sejam bem-vindos. Cumprimentar de forma geral a todos que estão aqui presentes. Presidente, eu trago aqui à tribuna, para o conhecimento dos senhores vereadores e do Poder Executivo, a indicação que trata sobre um pedido de melhorias urbanas, né? Ali nós temos um trecho no Descopão, na rotatória do Descopão, ali nas proximidades do Cristo, da estátuazinha do Cristo. É um trecho que foi feito um serviço pela prefeitura, um serviço de péssima qualidade, diga-se de passagem, porque não durou sequer, eu acredito que não durou um mês. Né? Um serviço ali onde foi feito uma recuperação do asfalto, foi colocado ali um cimento com a brita, mas hoje a situação é pior do que estava.
Então, assim, eu acredito que esses pequenos problemas, esses pequenos contrastes que existem ali, né, na mobilidade das pessoas, dificulta todo esse trânsito de quem utiliza aquela via. Eu acredito que eles gastaram mais para inaugurar do que para fazer o próprio serviço. Outra parte também é ali depois do Cristo Rei, do posto Cristo Rei, que ali está uma situação, sabe, de completa abandono. Vai progredir nos próximos dias de interdição. Foi retirado umas lombadas que existiam ali e hoje cedeu lugar a crateras empossadas que carro pequeno e moto não tem mais condição de fazer o tráfego por ali. Então, assim, eu avisto, né, a quantidade de recursos que o município recebe através do seu FPM, seria importante e necessário que a população pudesse ter um serviço de qualidade nesses 2 reparos daquele asfalto ali. Trazendo esse gancho das estradas, eu quero também alertar mais uma vez para as estradas vicinais. As estradas vicinais que, logicamente, nesse período de chuva, sofrem bem mais, de maneira bem mais intensa, a sua degradação. E aí os ônibus escolares e todos os outros transportes que passam por essas estradas estão suscetíveis a transtornos e acidentes seríssimos. E aqui eu enfatizo os ônibus escolares, que eu recebo os vídeos dos alunos, os vídeos de funcionários, os vídeos de moradores, pedindo a recuperação, pedindo ali um paliativo nas estradas que liga daqui até as Castanhas, da Sambaíba, estradas ali da Lagoa do Gado, enfim, essa região toda sofre com esse transtorno. Quero também, presidente, mencionar as férias dos professores de 2020. Há 2 dias atrás, a prefeitura solicitou uma reunião com o sindicato dos professores, como havia prometido, após a decisão da Justiça de decidir pelo pagamento das férias dos professores. E a prefeitura fez uma reunião com o sindicato, trouxe uma proposta, uma tabela onde relacionou os valores calculados pela administração para fazer esse pagamento das férias. E aí, vereador Jonídio, você que estava me perguntando agora há pouco, o sindicato recebeu a proposta e, logicamente, está analisando, levando ao seu, enfim, a uma assessoria contábil para formalizar aí um posicionamento. E assim, esperamos, por fim, nessa situação que já se arrasta há bastante tempo. Já digo aqui superficialmente que pelas tabelas disponibilizadas pela prefeitura, os valores estão muito abaixo daquilo que se espera em relação à correção de juros, dado ao tempo que se arrastou tudo isso aí. Mas eu estou falando aqui, enfim, não tenho nenhum dado técnico, tá certo, para afirmar, porém, notícias preliminares dão conta desta situação. Então vamos aguardar com muita tranquilidade o desfecho disso. Vereador, Só para concluir, tempo, presidente, tá? só para concluir, presidente, eu gostaria aqui de tratar sobre o vereador Flavinho, né, que na semana passada foi acometido de um acidente, né, um tanto quanto grave, não é, digamos assim. Todo acidente requer muitos cuidados e o vereador Flavinho, infelizmente, passou por essa situação, né? Mas tem se recuperado, tem tido todo o tratamento necessário para isso, e nós queremos aqui, em nome da bancada de oposição, e logicamente, em nome de todos os vereadores, desejar a plena recuperação do vereador Flávio no tempo mais hábil possível, que Deus esteja com ele e que nós estejamos com ele em nossas orações. Obrigado, presidente, pela... De nada, vereador.
A gente tem, todos os vereadores têm acompanhado essa situação. Sempre a Andressa está colocando alguma informação para a gente no grupo, a gente vai conversando, procurando saber. Hoje eu entrei em contato com a Juliane, viu, vereador? Para ver a situação, como é que está, porque a gente sabe que tem uma questão para ser resolvida também, né, dependendo do quadro aqui na Câmara. Então, estou aguardando ela dar um retorno para a gente poder se manifestar com relação a isso, tá bom? Com a palavra, a vereadora Andressa Isis. Senhores vereadores, senhora presidente, a todos que nos assistem aqui, pastor Ivan, sua esposa Darielma, minha amiga Jéssica, é um prazer tê-los conosco. Venho usar esse momento também para desejar recuperação ao vereador Flavim, dizer que nós nos sensibilizamos com a situação em que ele se encontra no momento, né, estamos rezando, eu e o vereador Irisnaldo participamos de um grupo de oração, estamos rezando e pedindo a Deus pela recuperação dele, que ele fique bem e que ele esteja conosco o mais breve possível. Gostaria também de agradecer à Secretaria de Obras, através do secretário Petrônio, por ter acolhido uma indicação nossa de tampar a cratera que é ali nas proximidades da casa do pastor Ivan, na rua Doutor Américo Costa, e pedir que fazer uma nova solicitação, né? Fazer uma indicação verbal, que ele faça o mesmo ali na Travessa Santa Luzia, saindo ali do posto Justino Dias, chegando ali naquele quebra-mola próximo à assistência social, aquele quebra-mola ali também está enorme, está quase intrafegável. Gostaria também de falar aqui sobre a nossa indicação, né, sobre os bolardes, que são nada mais do que delimitador de tráfego, aqueles portezinhos pequenos que são colocados na calçadas, né, a pedido de pais, nós estamos fazendo essa indicação por ver que, às vezes, os próprios responsáveis, quando vão pegar as crianças na saída ou quando vão deixar na entrada, deixam os seus automóveis estacionados na calçada, né, tendo risco de atropelar as crianças, das crianças queimarem as pernas no cano de motos. Então, não precisa ser nem muitas quantidades. O 2 seria suficiente, um de um lado e outro do outro, interligado com uma corrente, né, para acho que não ter problema também com as chuvas e entrar água também dentro da escola, que ali é um pouco baixo. Seria o suficiente para resolver essa situação. No mais, só gostaria de agradecer a presença de todos e dar uma boa tarde a todos. Obrigada. A gente abre espaço agora para os líderes de bancada que desejarem fazer uso do espaço, líder de oposição, líder de situação. Se alguém for fazer. Pronto, o vereador Johnny de Bezerra fará uso pela bancada de oposição. Boa tarde a todos e a todas, presidente, nobres pares, Assembleia em geral e aos amigos que acompanham através das redes sociais da Câmara Municipal de Buritibrava. Boa tarde a todos e a todas. Também gostaria de deixar aqui meu abraço ao vereador Flavinho, né, que todos os dias a gente está em contato com a esposa dele. Com a graça de Deus, vem cada dia melhorando e muito em breve, se Deus quiser, estará conosco novamente, né. Gostaria também de fazer uma indicação, de forma verbal, né, ali na recuperação de urgência, ali na estrada da povoada Sambaíba, né, fazer uns reparos ali urgentes, também nas ladeiras, que as máquinas raspam lá no período no verão e não faz as quedas d'água. Então eu acho que o encarregado dessa questão das estradas
tinha que ter o bom senso de fazer as quedas d'água, porque quando começa o inverno, tá a estrada lá praticamente cortada, né? Então, deixa aqui essa minha indicação de forma verbal. Também a estrada ali do povoado Menezes, onde o caminhãozinho estava lá trabalhando ontem, ajudando os amigos, ficou atolado, dormiu lá ontem, atolado na estrada. Foi obrigado a gente levar um trator para puxar lá hoje, devido também a péssimas qualidades da estrada. A gente sabe que tem a questão do inverno, mas tem que ter esse preparo para, quando chegar o inverno, as estradas não ficarem nessas condições, principalmente nas ladeiras. Como eu falei aqui agora há pouco, tem que se fazer os cortes das quedas d'água, porque senão a água sempre corre por dentro das ladeiras, e aí vem a ocasionar ficar em estado péssimo as estradas como estão nossos povoados, né? Pedir também uma indicação verbal, né, vereador Emerson, ali na Avenida Armando Costa, ali próximo daquele Américo Alves, ali está um perigo, ali, fizeram aquele reparo, colocaram umas pedras ali com cimento, mas nas pedras de ponta, perigo, acidente, várias pessoas já caíram ali de moto, né? Eu não sei quem foi aquele engenheiro que fez aquela ideia de botar aquelas pedras com aquele cimento ali, que ficou muito pior aquele serviço ali. E perigoso, já está ocasionando lá acidente. Então, deixa aqui essa minha indicação verbal, que faça também esse reparo lá, porque está muito perigoso aquela situação daquelas pedras ali. Né? Ali asfalto, tem que colocar asfalto, não é pedra não. E também, muitas pessoas têm me cobrado, né? E eu gostaria de também fazer essa indicação aqui de forma verbal, ou perguntar a alguns vereadores da base se tem alguma informação que são próximos aí à prefeitura, é mais fácil ter essas informações, sobre a questão da regularização fundiária. Muitos moradores aqui perguntando como que está essa situação e a gente até agora não sabe. Já está aí com 7 meses que foi feita essa regularização e nenhuma informação ainda. Então, muitos moradores têm me perguntado e eu também deixo aqui essa indicação de forma verbal. Saber como é que está o andamento, se tem previsão de quando. Se falaram que era em 4 meses, já estamos aí com 7 meses. E estamos aguardando, muitos moradores estão sonhando com essa documentação, né? Então, deixa aqui também esse meu pedido e pedir se algum vereador da base tem alguma informação. É importante a gente passar para a população, né? E também, presidente, eu gostaria de deixar aqui meu abraço, né? Como autor do projeto que foi votado nesta casa, que virou lei, que criou a Semana de Conscientização do Autismo no município. Eu quero deixar aqui meu abraço de solidariedade às mães, às crianças dos autismos aqui no nosso município, né? E fazer uma cobrança. Se passou aí, estamos encerrando a semana e o município, mais uma vez, passa um ano em branco sem fazer nenhuma ação da Semana de Conscientização do Autismo. Então, deixa aqui também essa minha cobrança à Prefeitura Municipal de Buriti Bravo. Obrigado. Bancada de situação irá fazer uso, líder de bancada, a vereadora Andressa Isis. Só trazer uma notícia para a minha classe. Me sinto representante da classe de enfermagem enquanto enfermeira. Há alguns anos atrás, nós lutávamos pelo nosso piso salarial. Graças a Deus, nós vencemos. Aqui em Buriti Bravo, os profissionais, graças a Deus, diferente de muitos outros lugares, recebem o piso salarial, independente de ser contratado e concursado, independente de ser novato ou de ser experiente. Todos os profissionais de enfermagem recebem no município o piso salarial. A nossa luta agora é a PEC 19, né? A PEC 19, ela passou agora pela CCJ do Senado, que ela trata das 36 horas. Esse cálculo que era feito em cima de 44 horas, se Deus nos permitir, nos abençoar, essa PEC ela vai passar agora em regime de urgência
pela Câmara do Senado, pela Câmara dos Deputados, podendo ser aprovado em um único dia. Esse cálculo ele vai melhorar ainda mais o salário dos trabalhadores da enfermagem. Então, os profissionais da enfermagem, ficar atento, né? Nos próximos dias, se Deus nos permitir, teremos ótimas notícias. Boa tarde. Fica aberto agora a inscrição para os líderes de governo e liderança de oposição, caso alguém deseje fazer uso. Com a palavra, o vereador Emerson Moraes, líder de oposição. Bem, presidente, eu quero nesse momento aqui me direcionar às mães que estão presentes aqui hoje, representando essa luta do autismo, dizer que nossa cidade tem uma legislação realmente, presidente, ex-presidente Jonídio, uma legislação própria no sentido da conscientização, no sentido do desenvolvimento de atividades municipais, projeto de sua autoria, é bem verdade isso. Existe hoje no município o descumprimento de várias leis nesse sentido. Quando tive a oportunidade também de criar a lei municipal, na verdade a Semana Municipal de Combate ao Uso de Drogas e Violência nas escolas. E nós nunca tivemos notícia de ações realizadas no município para comemorar a semana. E esses dois temas e muitos outros, esses temas, tanto do autismo quanto das drogas, a violência escolar, são temas que nós tratamos todos os dias na sala de aula. Todos os dias nós estamos tratando na sala de aula, todos os dias nós estamos vendo na televisão, todos os dias na internet, nós estamos sendo testemunhas de todo dessa temática ter ganhado importância no debate social do Brasil, do Maranhão e logo de Buritibrava. Então, o Buritibrava tem leis, legislação própria nesse sentido. O que está faltando é exatamente a prática, não é? Uma prática mais forte que atinja e que alcance as famílias que estão envolvidas nessas questões. Eu não tenho nem dúvida de que as mães lutadoras, sabemos da luta de vocês aqui na sessão, na Câmara, pelas ruas, pelas escolas, e nós só queremos cada vez mais nos solidarizarmos, né? E dizer que possuem todo o apoio e todo o respeito de nossa parte, certo? E, presidente, eu tenho recebido também algumas situações sobre a questão do SAMU. O SAMU esteve há um bom tempo parado, não sei, aí acredito que por manutenção da própria ambulância, da viatura, né, da unidade do SAMU, e foi recuperada, já está funcionando, mas passou esse tempo todo sem funcionar. E há uma questão sobre o que colocar para dar um suporte ou substituir a SAMU em momentos de necessidade dela, né? Há uma questão dizendo que não pode colocar uma ambulância no lugar porque fere aí uma certa regulamentação. Mas o que não pode realmente acontecer é que quando for necessitada a SAMU requisitada, ela não esteja, vamos dizer, pronta para servir a população nesse atendimento. Então, nós precisamos arrumar modos, métodos de dar um suporte maior para a base do SAMU, tanto também na recuperação das ambulâncias que estão aí funcionando pelo município. Há queixas de que estão realmente numa situação meio complicada, difícil de funcionamento. Então, esse apelo aqui também para registrar a demanda do povo. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Adriana Coelho, pela liderança de governo.
Boa tarde, presidente, senhores e senhoras vereadores, a Assembleia aqui presente. Que casa linda, hoje a gente está aqui repleto de pessoas aqui. Eu não digo nos assistindo, mas participando conosco desse momento, que é um momento que nós, vereadores, temos aqui mais direto com a população, porque aonde nós colocamos os nossos pensamentos, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer que aconteça dentro da nossa cidade, nas mais diversas situações. E eu agradeço a presença do meu pastor, o pastor Ivan, que está aqui, a irmã Darielma, todas as irmãs ali que congregam na Assembleia de Deus juntamente comigo, outras irmãs também de outras igrejas também que estão aqui, né? Eu não vou citar o nome, mas sejam todos bem-vindos. Ao casal, amigo Yolanda e José, que tem sempre estado aqui na casa, mas eu gostaria de falar sobre um assunto nesse momento, ainda com relação, o vereador Emerson até falou das férias, né? As férias, como bem ele colocou, a Prefeitura Municipal, ela disse, a prefeita, ela deixou claro que iria ser feito o pagamento assim que a Justiça decidisse. Mas para quem não entende o que está acontecendo e quando fala dessas férias, vou só recapitular um pouquinho. Essas férias dos professores, a Assembleia aqui presente, ela se refere ao ano de 2020, que a gestão não pagou os professores as férias de 2020. E aí, o município, no ano de 2021, a prefeita Luciana, recebeu o município e não havia nenhum controle, nenhum documento que informasse quem recebeu, quem não recebeu, e ficou só aquela confusão. E a própria prefeitura orientou que os professores, através do sindicato, pudessem abrir esse processo. E que, no momento oportuno, iria, porque, além de não ter pago, a gestão anterior ela não deixou nenhuma previsão, porque poderia se ter deixado o dinheiro e a previsão para que, em 2021, o próximo mandatário fizesse o pagamento, mas nada disso foi feito. E, no atual momento, para que o município pague essas férias, não pode se pagar com o dinheiro do Fundeb, tem que ser pago com o dinheiro do FPM, o que ainda dificulta. Por quê? Porque é um dinheiro que você não está contando para pagar uma coisa que não era para você pagar. Mas os professores, eles têm direito de receberem as suas férias. E, diga-se de passagem, eu estive com a gestão que informou que foram feitos, do dia que saiu o resultado, que a Justiça determinou que o município fizesse, então, o pagamento, foi feito-se o levantamento de todos os profissionais aqui envolvidos, né, porque leva-se em consideração inúmeros fatores para que fossem feitos os cálculos. E o que nos foi passado é que o município está considerando 45 dias e não 30, como outrora era feito, e que na decisão não houve nenhum tipo de informação com relação a correções, mas o município, além de estar fechando nos 45 dias, ainda informa os juros simples desta correção de 2020 até o ano de 2026. Então, e assim, o município também tem a prerrogativa de pagar parcelado, se fosse o caso, mas a prefeita, ela disse que, uma vez que o sindicato entender e aceitar o acordo proposto, vai ser feito o pagamento integral para todos os profissionais. Então, é para deixar essa informação. Outra coisa também, com relação à regularização fundiária, o Estado é quem fez toda a parte da regularização fundiária do município aqui referente ao centro, né?
o que seriam mais de 4.000 unidades, mas não se alcançou esse volume, mas está, pelo menos até onde eu sei, está tramitando tudo no cartório para que logo mais seja entregue, porque eu acho que é uma própria prerrogativa que o governo do estado quer vir fazer essas entregas. E a gente sabe, de fato, da necessidade que as pessoas têm de receberem aqui o seu documento em mãos, né? Obrigada. Encerrado o pequeno expediente, a gente passa para a ordem do dia. E nós temos aí 3 projetos que vão estar sendo colocados em pauta hoje, mas que irão ser encaminhados para as comissões. Então, a secretária fará a leitura aí do preâmbulo dos projetos. Projeto de Lei número 6/2026 institui o Programa de Capacitação Continuada de Servidores Públicos para o atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no município de Buritibravo, Maranhão, e da outras providências. Projeto de Lei número 7/2026 institui o Cadastro Municipal da Pessoa com Deficiência no município de Buritibravo, Maranhão, e da outras providências. Projeto de Lei número 8/2026 dispõe sobre o programa Patas do Bem, proteção, controle e manejo populacional de cães e gatos no município de Buritibravo, Maranhão, e da outras providências. Esses 3 projetos são de autoria da vereadora Adriana Coelho e os mesmos serão encaminhados tanto para os vereadores quanto para as comissões, que irão emitir parecer para só então o projeto ser colocado em votação. Então, não havendo mais nada para a ordem do dia, a gente passa aqui a palavra para a vereadora Adriana Coelho, que está inscrita no grande expediente. Quero aqui. Boa tarde novamente. E agora eu quero me dirigir às 2 pessoas às quais eu tenho mais contato, que diretamente eu sempre estou com elas, que é a Catiana e a Edileuza, que para mim, elas duas, elas compõem essa referência com relação às lutas, eu não digo nem luta, são as lutas vividas por elas, né? E aí eu vim assim, para vocês, em respeito, em honra à luta de vocês. Então, neste mês dedicado à conscientização do autismo, eu venho aqui a esta tribuna com o coração comprometido com uma causa que não é apenas de algumas famílias, mas de toda a sociedade, a inclusão, o respeito e a garantia dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. O autismo não é uma limitação que define uma pessoa, mas uma condição que nos convida a ampliar o nosso olhar, a praticar a empatia e a construir políticas públicas verdadeiramente inclusivas. Cada pessoa com TEA, ela é única, com suas habilidades, desafios e potencialidades. E é dever do poder público garantir que essas diferenças sejam respeitadas e acolhidas. Como vereadora, tenho abraçado essa causa com responsabilidade e sensibilidade. Já apresentamos importantes iniciativas nesta casa, como a indicação da criação de uma praça sensorial, ali aquela praça do Senec, foram uma das primeiras indicações minhas aqui no ano de 2025. Acredito plenamente que a prefeita vai acolher, ela já me disse, nós já andamos trocando figurinhas no Instagram, quando eu vejo algo acontecendo em um outro município, eu digo, é assim que eu quero, para que essas crianças, para que esses pais possam ter esse ambiente completamente adaptado, né? Então, a Praça Sensorial, que é um espaço pensado para proporcionar estímulos adequados, inclusão e qualidade de vida para as crianças e as famílias. Também avançamos com um projeto de lei
que propõe a proibição da soltura de fogos de artifício com efeito sonoro. Essa foi uma coisa assim que a Catiana pedia demais. Ela fala: o meu filho fica assim difícil de controlar por causa dos fogos. E uma medida de respeito que não apenas as pessoas com autismo, mas também as pessoas idosas, as pessoas enfermas, aos animais. O barulho excessivo não é apenas incômodo, ele pode causar crise, sofrimento e exclusão. E hoje, com um senso de responsabilidade, apresentamos mais 2 importantes projetos. Esses que foram lidos, só a descrição do projeto. O primeiro institui o programa de capacitação continuada dos servidores públicos. Por que isso? Para garantir um atendimento mais humanizado, preparado e eficiente às pessoas com TEA. Não basta apenas termos leis. Precisamos de servidores capacitados, sensíveis e conscientes para colocá-las em prática. O segundo projeto trata da criação do Cadastro Municipal da Pessoa com Deficiência. É uma ferramenta essencial para conhecermos a realidade do nosso município, planejar políticas públicas e garantir que ninguém fique invisível diante do poder público. Senhoras e senhores, inclusão não é favor, é direito. E conscientização não se pode limitar a um mês no calendário. Ela precisa ser permanente, refletida em atitudes, políticas e ações concretas. Reafirmo aqui meu compromisso com cada mãe, com cada pai, com cada cuidador que luta diariamente por dignidade, respeito e oportunidade para seus filhos. Vocês não estão sozinhos. Esta casa precisa ser voz ativa dessa causa, e nós estamos aqui. Então, que possamos construir uma cidade mais justa, mais humana e verdadeiramente mais inclusiva. Então, esse é o nosso recado que nós deixamos aqui para cada pai, para cada mãe, que pode contar com a vereadora Adriana, e eu acredito que com os demais vereadores também. Todos nós somos sensíveis a esta causa, e eu tenho buscado, tentado estudar, tentado ver aquilo que é possível, que está dentro da nossa realidade, para que as coisas aconteçam e que para cada pessoa não seja invisível. Porque quando eu falo de cadastro de pessoas, por quê? Porque quando eu conheço, eu sei como agir. Se hoje nós fizermos uma pergunta, será que o município de fato sabe quantas pessoas com deficiência e os tipos de deficiências nós temos no nosso município? Quantas pessoas com diagnóstico de TEA, por exemplo, nós temos no nosso município? Formalizado, certinho, quantos estão em estudo, em andamento? Então, é necessário que a gente conheça, porque quando a gente conhece, a gente sabe melhor dizer o que pode ser feito e como pode ser feito. E as políticas públicas, elas vão atender, de fato, quem precisa e o que elas estão precisando. No dia de hoje também, eu fiz um convite às minhas irmãs da igreja, e por isso estão aqui, né, o pastor Ivan, a irmã Darielma e demais pessoas, mas eu fui informada já agora, depois que eu cheguei aqui na Câmara, que não haveria possibilidade de colocar o nosso projeto em pauta no dia de hoje. E eu peço perdão, porque, de fato, eu pensei que fosse hoje, na minha mente estava tudo ok, mas aí a presidente disse que precisa ser visto um detalhe, e aí não vai ser apresentado no dia de hoje. Mas eu quero deixar aqui claro o que seria esse projeto, para que vocês possam entender, embora não tenha sido lido, mas o que é que o meu coração pediu, levando em consideração o que já acontece em outro lugar, né? E, na verdade, o da deputada Mical, ela fala de todo o estado, mas aí a gente tentou colocar aqui no município. Mas o que é? Todas as igrejas evangélicas, e eu acredito que, de um modo geral, e eu estou me referindo à igreja evangélica, porque é um corpo que eu faço parte,
existe os círculos de oração, que são momentos que as pessoas elas se reúnem para orarem a Deus. E é um momento que acontece grande mover de fé e de toda a manifestação do Senhor na vida das pessoas e das famílias. Então, foi com esse propósito que nós propusemos esta lei, né, de reconhecimento, mas que vamos verificar o que já existe aqui no município com relação a isso. E aí eu só quero ler aqui o que eu tinha colocado aqui para vocês, que o círculo de oração ele não é apenas um encontro religioso, ele é um espaço de acolhimento, de intercessão, de fortalecimento espiritual e também de construção comunitária. E ao longo dos anos, especialmente através da atuação das mulheres, esse movimento ele tem sido um verdadeiro alicerce das famílias e da sociedade. Quantas vidas já foram restauradas através da oração? Quantas famílias já foram fortalecidas? Quantas pessoas encontraram a esperança em momentos de dor e dificuldade? Reconhecer o círculo de oração é, antes de tudo, reconhecer a história de fé que molda a nossa gente. É entender que a cultura não se resume apenas ao que é material, mas também ao que é vivido, sentido e transmitido de geração em geração. E é isso que é o círculo de oração. É ver vidas restauradas, é ver ali mães que depositam toda a sua confiança no Senhor, no momento da oração, para que tenham realmente vidas mudadas, transformadas. Quantas pessoas não testemunham de que foram libertas, e libertas pelo poder da fé daquele que dobra seu joelho, que acredita e que suplica a Deus. Então, nós vamos aguardar no momento oportuno, e eu informarei a vocês, né? E obrigada pela presença de cada um, pelo menos puderam estar aqui, deixando esse ambiente mais bonito, mais humano, mais caloroso, poderem entender e compreender um pouco daquilo que a gente faz aqui, porque muitas das vezes fica lá fora, o mundo vê um prédio, Câmara de Vereadores, e quantas vezes se questiona o que é feito numa Câmara de Vereadores. Então, hoje aqui é uma parte. Vocês estão tendo a oportunidade de ver uma parte, onde a gente propõe leis que possam realmente fazer mudanças, trazer mudanças na vida cotidiana das pessoas aqui do município. E a secretária, ela também leu um projeto de lei que a gente também está apresentando, que é sobre patas do bem. E o que seria esse patas do bem? A gente tem observado muitos animais de rua. Não sei se vocês concordam comigo, muitos cachorros, são muitos gatos. A gente vê o tempo todo o pessoal postando nos grupos, quer adotar um gato e os cachorros que ficam na rua. Então, o projeto ele diz respeito ao programa municipal chamado Patas do Bem. É um amor que protege. Ele nasce com a necessidade urgente de olharmos para uma realidade que está nas nossas ruas, que são os animais abandonados, sofrendo sem alimento, sem água. E aí tudo isso está lá no nosso projeto. Então, cuidar desses animais não é apenas uma questão de amor, é uma questão de saúde pública, de organização da cidade e respeito à vida. Este projeto propõe ações concretas, como o controle populacional através da castração, o incentivo à adoção responsável e o combate aos maltratos, e algo muito importante, a criação de pontos de alimento e água para animais em situação de rua. Esses pontos representam mais do que comida, representam dignidade, e já acontece em outros municípios, Brasil afora. Então, representa uma cidade que se importa, uma gestão que tem sensibilidade, um povo que escolhe cuidar. Nós não podemos fechar os olhos. Uma cidade que maltrata seus animais, ele perde um pouco da sua humanidade. Mas uma cidade que protege, essa sim, avança, evolui e dá exemplo. Então, é por isso que nós estamos propondo cada um desses projetos. E eu agradeço de coração a presença de cada um das pessoas que humildemente eu convidei e atenderam ao nosso chamado, vieram até aqui à Casa de Leis, e
eu agradeço de coração mesmo, porque o nosso papel é esse, é de propor leis que possam trazer as mudanças necessárias na nossa cidade. E mais do que propor leis, é fazer com que cada uma delas seja ou sejam, de fato, executadas no nosso município. Então, agora nós vamos fazer um papel de fiscalizador também dessas leis, para ver a correta execução delas no nosso município. Porque não basta só fazer leis, mas elas têm que acontecer de verdade, de fato, no nosso município. E eu agradeço, muito obrigada a todos. Boa noite. Gente, eu não mencionei sobre esse projeto, que não foi para a pauta, porque o projeto de autoria da Adriana, e eu sabia que ela ia, né, querer comentar sobre isso, mas a gente agradece a presença das igrejas aqui e peço desculpas, tá? Porque o objetivo não foi alcançado hoje. Eu marquei com ela e com alguns vereadores mais cedo, mas ela não conseguiu chegar a tempo, que era para eu estar colocando essa situação referente a esse projeto e a outros. E ela foi pega de surpresa, né? Então, desculpa, vereadora, né? Ela não conseguiu chegar aí a tempo, ela não viu a mensagem que eu tinha colocado para passar essa informação. Com relação a uma lei já existente no município, que a gente vai sentar e ver isso direitinho com ela. Ontem a gente teve um dia corrido aqui, não deu para eu ver, Adriana. E ficamos até 8 horas ontem com o pessoal do cartório eleitoral aqui. E hoje, quando eu fui olhar, verificar, a gente tem um portal da transparência que tem várias leis, acho que todas as leis já estão ali, e lá contém uma lei que já fala mais ou menos sobre essa questão do patrimônio cultural do município. E aí a gente vai estar sentando, vendo direitinho, qualquer coisa ela informa para vocês, igrejas, e para a comunidade em geral. O projeto pedia também uma sessão solene, né, Adriana? Que isso também não impede de que essa sessão aconteça agora no mês de maio, só colocar o requerimento, tá? A partir de amanhã a gente conversa sobre essa situação direitinho. E agora eu passo a palavra para a vereadora Erisnalda Tavares, que também está inscrita no grande expediente. Senhora presidente, nobres pares, a Assembleia aqui presente, o nosso cordial boa noite a todos. Eu gostaria só de quebrar aqui o protocolo e convidar o pastor Ivan para que juntos nós possamos fazer aqui uma oração pelo nosso amigo, companheiro, vereador Flavinho. Por favor, pastor. Senhora presidente, demais vereadores, todos os presentes, boa noite na paz do Senhor, tá ok? Eu digo aqui para a Erisnalda que isso aqui não é nem só uma quebra de protocolo, é uma coisa providência de Deus. Eu senti um forte desejo de fazer oração pelo Flavinho e nós vamos fazer agora, tá ok? Você mesmo não sendo profeta da fé evangélica, mas crendo em Deus, fique de pé comigo nesse momento, vamos interceder. A Bíblia diz que Jesus cura de todo mal, inclusive recupera de acidentes, viu? Sei que a situação é meio grave, a irmã Gláucia, que é membro da Assembleia de Deus, geralmente está pedindo oração por ele lá, nós estamos intercedendo, mas agora os pares dele aqui todinho, todos vão interceder e eu creio que Deus vai ouvir em nome de Jesus. Vocês creem assim? Senhor Deus, maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de usar, Pai Santo, o microfone aqui desta tribuna para interceder por um vereador que sempre está aqui, Pai Santo, mostrando interesse pelo bem-estar deste município, Pai Eterno, trazendo projetos e também, Pai Santo, apresentando pedidos, ó Deus, e até sugestões para que haja melhoramento. Agora ele está precisando da tua intervenção na sua saúde, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso,
poderoso, Tu és o dono da vida, Pai. Eu sei que aquele acidente pode ter sido grave, Pai Santo, mas o Senhor, Ele já ressuscitou até gente da morte e fez viver novamente. Por isso, entra com providência ali, Pai Santo, para que quando o Flavinho voltar, dizer, eu estava mal, mas Deus colocou a mão sobre mim e me restaurou. Ser conosco e abençoa ele em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, vereador. Obrigada, pastor. E a nossa torcida, as nossas orações é que logo, logo o Flavinho esteja aqui conosco. Meus amigos, eu gostaria também de abraçar todas as mães atípicas aqui presentes, pela garra, pela força, pela determinação que vocês têm, né, no seu dia a dia, na sua lida, que a gente sabe que não é fácil, mas Deus, Ele não dá um filho para qualquer pessoa. Vocês são escolhida do Senhor. Gostaria de falar que na segunda-feira que passou, nós tivemos aqui inaugurando a sala da Procuradoria da Mulher, aqui do município de Buritibrava, onde eu e a vereadora Andressa estamos aqui à frente desta pasta de grande responsabilidade. E esses dias a gente tem corrido, né, Andressa? A gente tem corrido, a gente tem trabalhado, a gente nem tem postado nada em rede social, por ser tudo novo, e por a gente ver o quanto as mulheres estão aí gritantes, pedindo socorro, e dentro das medidas cabíveis, porque a gente ainda está engatinhando, a gente está dando o nosso suporte, o nosso melhor. Eu gostaria de agradecer, né, a parceria da delegacia, do sargento, do delegado, da Prefeitura Municipal, de todas as secretarias que estão dando um apoio para que a gente possa, de fato, fazer com que a Procuradoria da Mulher aconteça na cidade de Buritibrava. Gostaria também de pedir até desculpa a vocês pelo meu pronunciamento aqui hoje nesta casa, mas é necessário fazer. Chega uma hora que a gente fica sem palavras diante de certas coisas que acontecem, e que aqui é o lugar onde eu, enquanto vereadora, votada pelo município de Buritibrava, com 668 votos, mas representando uma população de mais de 22 mil habitantes na cidade de Buritibrava. A vereadora Irisnalda, ela não é uma vereadora de curral eleitoreiro, ela é uma vereadora que representa o povo desta querida cidade, o povo que, de fato, necessita. E, ultimamente, esses últimos dias, a gente vem sofrendo perseguições, a palavra é essa, perseguições, por aqueles que deveriam abraçar a causa, vestir a camisa e estar junto para fazer o que é melhor para quem, de fato, necessita. Eu tenho aqui o meu segundo mandato de vereadora nesta casa. E eu tenho desempenhado a minha função com muito respeito, com muito zelo a todas as pessoas, respeitando todos. Aqui nesta casa já tivemos embates com o vereador Hermerson, até com o Flavinho, que ele gostava de dizer, você é minha querida, minha vereadora querida, onde ele, essa semana, até me mandou uma mensagem dizendo, vereadora, quando eu digo que você é querida, porque, de fato, você é. E a gente acaba deixando aqui de lado, muitas vezes, esses embates, porque é só para a gente, de fato, fazer o que é o nosso papel, que é concordar, discordar, e assim sucessivamente. Mas a gente precisa respeitar. Defendo e levanto todas as causas, mas, em especial, a da saúde. Quem me conhece em Buritibrava sabe que, antes de eu ser vereadora nesse município, eu sempre ajudei as pessoas, principalmente as pessoas mais necessitadas. E algo que me toca bastante é quando alguém está fragilizado, que é no momento da doença. E, naquele momento ali, quando eu sou solicitada, eu sempre estou ali para ajudar, para dar o meu melhor. Isso eu tenho feito e vou continuar fazendo. As perseguições não é o fim de uma caminhada, é apenas uma prova de que você está no caminho certo. E tem uma frase que diz que só se bate
onde dá fruto. Pois que batam bastante nessa vereadora, porque eu estou aqui pronta e preparada para continuar a minha missão, que é ajudar as pessoas. Servir o povo da minha cidade, para mim, é uma honra, é um orgulho. E eu costumo dizer que precisamos conhecer pessoas que conhecem pessoas. E é isso que eu tenho feito, não só aqui em Buritibrava, mas em outras cidades, principalmente quando a questão é saúde. Seja Colinas, seja Presidente Dutra, seja Caxias, seja Coroatá, seja Teresina e outras cidades, São Luís e outras cidades. E sempre que as pessoas me procuram, ali eu estou. Às vezes, os funcionários de algum departamento, seja hospital, seja SAMU, seja de qualquer departamento, acaba aqui entrando em contato comigo, às vezes os vereadores também, quantas vezes, né, vereador Raimundo? O Raimundo tem uma necessidade de alguém, o vereador Vitor Hugo, teve uma vez que até conversei com o vereador Hermes, sempre que eu posso e que eu consigo, eu estou aqui pronta para ajudar. Eu nunca recebi uma ligação no meu telefone, e olha que eu estou já no meu segundo mandato, eu nunca troquei de número. O meu número é o mesmo. Nunca mudei o meu número. E, às vezes, lá em casa, tarde da noite, 1, 2 horas da manhã, meu telefone toca, alguma mensagem, alguém me pedindo uma ajuda, porque está lá no socorrão, porque chegou lá, porque quebrou uma perna, porque é uma fratura e não é uma fratura exposta. E eu acho que vocês devem ter conhecimento que, quando chega lá, que não é fratura exposta, de imediato volta para o município, porque tem que colocar-se na CIL e aguardar, porque o atendimento lá é para quem, de fato, tem mais necessidade, que é uma fratura exposta. E quantas vezes eu deixei o meu soninho ali de lado, o meu conforto, e eu vou lá para a minha televisão, lá para a minha mesa sentar e entrar em contato, ligar para algumas pessoas para pedir ajuda para que a gente possa resolver a demanda daquela pessoa que está necessitando. Eu desafio alguém dizer que eu perguntei, para quem que essa pessoa votou? Quem foi o prefeito? Quem foi o vereador dessa pessoa? Às vezes eu não pergunto nem o nome. Me mande só os dados da pessoa aí rapidinho, se já tiver regulado, que é para a gente tentar aqui solicitar. E muitas vezes, inúmeras vezes, dá certo. Eu consigo. Inúmeras vezes. E quando não dá certo, a gente fica tentando buscar de uma outra forma para que as coisas de fato aconteçam. Agora, eu não aceito que pessoas sem conhecimento nenhum venha usar o meu nome para querer fazer de setor de trabalho um curral eleitoreiro, citar que vereadora Irisnalda não tem nada a ver com o hospital, não tem nada a ver com a saúde de Buritibrava. Eu tenho a ver, sim, porque eu sou representante do povo, porque eu estou ajudando o povo. E foi essa missão que eu assumi e que eu vim para cá para assumir. Não pense que servidor vai ser penalizado porque a vereadora Irisnalda ajudou alguém. Me liguem quantas vezes forem necessário. Quantas vezes eu já saí daqui de Buritibrava, 11 horas, meia-noite, para ir em Colinas, para ir para Caxias, para ir em Presidente Dutra, para resolver demandas de munícipes dessa cidade. Nunca eu perguntei se votou em mim. Porque eu sei que ele está precisando da ajuda. E aqui nessa plenária eu vejo pessoas que não têm um elo de parceria, de ligação comigo. Estava em leito de hospital, precisando ser ajudado, e as outras pessoas me ligam e eu vou resolver o problema sim, e conseguimos resolver. E eu só consigo resolver porque eu tenho pessoas que me ajudam, porque eu sozinha eu não consigo fazer isso. E eu gostaria de dizer que, enquanto essas pessoas estão desocupadas, sem fazer o que deveria fazer, elas deveriam era buscar parcerias para ajudar as pessoas que, de fato, necessitam. Se aqui nós, 2, 3, 4, 5, 10, 11 vereadores, vestisse essa mesma camisa para ajudar o povo, talvez não teria pessoas aí com 3, 4, 5 meses precisando e esperando para realizar qualquer que seja um procedimento.
Porque, meus amigos, só bate na nossa porta, só nos liga, só procura quem precisa, aquele que de fato está necessitando. Então, eu gostaria de pedir à população de Buritibrava. Muitas vezes eu fiquei aqui calada, muitas vezes eu fiquei aqui observando, mas a partir de hoje, a vereadora Irisnalda não se calará mais nenhuma vez, porque eu represento cada um de vocês que aqui estão. Eu represento o povo que de fato precisa e que de fato necessita. E eu gostaria de deixar um recado. Eu gostaria de deixar um recado para aquelas pessoas que acham que vão, de alguma forma, calar a minha voz, estão enganados. Estão enganados, porque a minha voz não vai ser calada. Porque quando tentam calar a minha voz, multidões se levantam, porque aqueles que me conhecem, que sabem da minha real importância, do meu real papel, jamais aceitarão para que minha voz será calada. A minha missão de vereador é servir com responsabilidade, escuta, compromisso, sendo voz daqueles que mais precisam. Trabalhar para o povo nunca é fácil e nunca será fácil, porque é difícil, agrada um, desagrada outros, isso nós sabemos. Mas nós sabemos que aquilo que você faz com amor, com respeito, com dedicação, você sempre será ouvida pelo povo. Agora, eu gostaria de perguntar a vocês. Infelizmente, hoje não está sendo gravado, né, Caleb? Mas as informações estão sendo, né? Beleza. Mas eu gostaria de falar a vocês. Será que a vereadora Irisnalda está fazendo mal em ajudar quem de fato necessita? Será que a vereadora Irisnalda está fazendo mal de sair da sua casa para ajudar uma pessoa que está lá esperando uma vaga para fazer uma cirurgia? Será que a vereadora Irisnalda está fazendo mal quando ela vai na Secretaria de Saúde buscar uma ajuda? Será que ela está fazendo mal ir lá no SEM, ir lá no EMUT, no Melhor em Casa, buscar ajuda e apoio para que as pessoas de fato necessitam? Eu acredito que eu não estou cometendo nenhum mal. Eu estou cometendo o bem. E o bem, ele vai prevalecer. Ele vai prevalecer, porque Deus é maior e Ele está acima de todas as coisas. Gente, do mais, eu gostaria de agradecer. Nem vou me estender muito, porque tem assuntos que não precisam nem ser tocados muitas vezes. Eu acho que o recado foi dado. Vou deixar aqui, né, a minha mensagem. Agradecer a cada um que aqui está presente. Eu tenho também alguns projetos que seria colocado nesta casa, que não vai ser a pauta de hoje. Em outro momento, eu vou ter a oportunidade de falar sobre esses projetos. E eu gostaria de agradecer e dizer ao povo de Buritibrava que a vereadora Irisnalda jamais vai se calar, que a vereadora Irisnalda jamais vai baixar a cabeça para aqueles que pensam que ainda tem curral eleitoreiro e que, na verdade, a gente tem que respeitar as pessoas que, de fato, necessitam. Obrigada e boa noite. Gente, esses momentos de tribuna é livre, né, o vereador, para falar aí as suas pautas, né? E por hoje não há nenhum outro vereador inscrito, são 3 vereadores, a vaga é de grande expediente, mas hoje só tivemos 2 inscritos, então não há mais nada em pauta. E a gente agradece a cada um de vocês que estiveram conosco nesta sessão. A sessão foi gravada e amanhã, na hora que estiver liberado lá a nossa rede social, será feita a inserção e estará liberado para as pessoas acompanharem, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Pedir aqui aos vereadores, né, que a gente continue nessa corrente de oração pelo Flavinho, né, que Deus o abençoe, que Deus ajude aí na sua recuperação. Então, não havendo mais nada a tratar, a gente declara encerrada a presente sessão. Que Deus nos dê um bom final de semana. E o lanche está servido aqui ao lado, tá?